Estamos ao Francisco Penin para um resumo das principais ocorrências dos últimos minutos neste conflito. Francisco. Olha, estou aqui a detectar uma ocorrência que é particularmente diferente. Eu vou tentar veicular o que sei o melhor possível. Muito bem, vamos a ela. Foram recuperados corpos que se julgam ser de uma fragata iraniana que terá afundado. Poderá ter sido atacada por um submarino, isso não está confirmado. Haverá vários mortos, 32 pessoas foram resgatadas. Isto está a acontecer a cerca de 2.000 quilómetros das águas territoriais do Irão, perto do Sri Lanka, ou seja, muito longe do conflito. Mas um porta-voz da Marinha do Sri Lanka afirmou que foram recuperados corpos suspeitos de serem membros da tripulação numa operação de resgate em curso para a guarnição de um navio militar iraniano. Será uma fragata que emitiu um sinal de socorro pouco fora das águas territoriais da ilha do Sri Lanka. O porta-voz disse que não há informação oficial sobre o número de mortos. No entanto, acrescentou que 32 pessoas foram resgatadas desta embarcação, estão a receber tratamento. Ora, o nome oficial da fragata que terá sido afundada não foi divulgado, mas apesar de ser muito longe, o Irão costuma ter fragatas deste género para escoltar petroleiros no Oceano Índico. Ora, bem sei que o Oceano Índico chega até ao Golfo de Omã, que é imediatamente antes de se entrar pelo Estreito de Hormuz, mas neste momento há aqui uma causa incerta. O facto de a Marinha do Sri Lanka não ter avistado outros navios levanta aqui algumas questões sobre, por exemplo, se esta fragata foi ou não alvo de um ataque de submarino por parte dos norte-americanos, por exemplo, ou então de um drone de longo alcance, ou então um problema catastrófico neste navio. Portanto, há alguns pontos. O Sri Lanka é muito longe do Irão, fica a cerca de 2.000 quilómetros de distância. Mas o Irão costuma escoltar petroleiros com navios de guerra do próprio Irão nesta zona do Índico, em direção ao Estreito de Hormuz. Ora, acreditar que isto aconteceu, e eu não estou a dizer isto porque estou a duvidar, até porque esta notícia já foi publicada na CNN Internacional e também na Al Jazeera, o ponto aqui é muito distante deste conflito. São 2.000 quilómetros, cerca de 2.000 quilómetros, até pode ser um bocadinho mais do que 2.000 quilómetros. É muito longe. As águas territoriais do Sri Lanka são muito longe do Irão. Agora, o que é um facto é que estes trajetos marítimos são muitas vezes usados através de escolta por navios armados iranianos e que normalmente escoltam petroleiros. Agora, o que não se sabe é o que terá causado o afundamento. Como não há outros navios nas imediações, isto é a informação oficial do Sri Lanka, o oficial do Sri Lanka está a deduzir que poderá ter sido um ataque de submarino. Ora, o único ataque possível de submarino será muito provavelmente nestas águas por submarinos norte-americanos. No entanto, ainda não há dados sobre se a Marinha norte-americana está a confirmar ou não. Teme-se que haja muitos mortos, muitos mortos e pelo menos 32 pessoas que foram recuperadas. Muito bem, voltaremos a novos detalhes sobre esta última ocorrência logo que os tenhamos. Para já dizer que o Centro de Operações Marítimas do Reino Unido anunciou nas últimas horas uma forte explosão nas proximidades de um navio localizado em águas a cerca de 250 quilómetros da capital de Omã. O Centro de Operações indica que o capitão do navio informou sobre uma forte explosão nas proximidades da embarcação, seguida de fumo na água, num comunicado em que avançou que tanto o navio como a tripulação se encontram a salvo. O incidente ocorreu a leste da capital de Omã no início da noite de ontem e continua sob investigação das autoridades. Os nossos convidados agora em estúdio, Francisco Proença Garcia, especialista em geopolítica, professor universitário, e também Francisco Falcão Machado, embaixador jubilado. Agradeço a ambos a presença neste Não às 9. Bom dia. Bem-vindos. Começando por si, Francisco Falcão Machado, e aí olhando também um pouco aquilo que é a sua experiência, já percebemos aqui que não há diplomacia que possa valer
para terminar com este conflito? Ou ainda há alguma esperança nesse sentido? Bem, a diplomacia há sempre, não é? Quer dizer, agora os modelos de diplomacia é que são diferentes, até porque normalmente a eficácia da diplomacia está num segredo que muitas vezes é essencial para que as decisões depois sejam eficazes. Portanto, pode haver negociações, e há certamente os bastidores por trás daquilo que a comunicação social e nós também, leitores. Portanto, acredita que elas estão a acontecer, mesmo que não sejam noticiadas, divulgadas? E depois também é preciso ver que nestas notícias, e os senhores jornalistas conhecem isso muito melhor que eu, há sempre a contra-informação. Quer dizer, há sempre uma dose de notícias que é, se protegemos dizendo alegadamente, aparentemente, consta que, não é? Mas até serem confirmadas às vezes demora e às vezes nem são confirmadas. Tudo isto são as dificuldades de uma negociação, digamos, à vista desarmada, quando são vistas e ouvidas pela população em geral, pelas pessoas em geral, etc. Dito isto, quer dizer, a negociação há sempre, pode às vezes chegar a extremos negociais, de tal maneira que é insuportável para um dos lados, quer dizer, as exigências, as condições. No caso agora do... Donald Trump deu ontem a entender que já era tarde para negociar. Pronto, isso dito por ele... É retórica também, não é? Também, certamente que sim. Agora, ali ele talvez tenha algo que ele disse e que eu julgo que é real, é que neste momento não se sabe com quem é que se vai negociar. Porque ele próprio diz que estão a matar, pouco a pouco, as FIAs... Até o tal Conselho de Sábios já foi atacado ontem. Não se percebe bem quem é o sucessor do Khamenei, se é o filho, se é o neto do... Ainda não foi divulgada essa informação oficialmente? Tão bem. Quem esteja habilitado a negociar tem que esperar que apareça alguém, não é? E estará sob risco essa pessoa também, há que dizer. Com certeza. Francisco Esperança Garcia, qual é que é a sua perspectiva em termos de uma possível saída deste conflito e perguntar-lhe se vai intensificar-se nos próximos dias, nas próximas horas, antes ainda de poder terminar? Não sabemos quando é que termina, infelizmente, não é? O intensificar-se, ele tem-se vindo a intensificar, está a ver? Temos tido uma média, uns redondos, 500 bombardeamentos por dia, ou 500 alvos atingidos por dia, e veja, se agora aquilo que o seu colega estava a dizer em relação ao Sri Lanka, se de facto se vier a verificar, estou apenas a especular, mas imagino que o raio que isto já está a atingir, não só os países do Golfo, abrangendo a Arábia Saudita, todos aqueles países ali à volta, e agora alastraram-se para aqui. Mas veja, segundo aquele, também vocês passaram aqui na peça, o líder religioso no Iraque está a apelar, e vão ter as xiitas, as milícias xiitas ativadas a atuar no Iraque. Veja, já estamos outra vez no Líbano. E o Hezbollah a lançar drones sobre o Chipre. Poderá, ou perspectiva-se que pode haver uma retaliação do Irão também com as suas milícias e com atentados terroristas. Eles ameaçam isso. Bem, um diz que vai uma violência nunca antes vista, diz o Trump, e uma destruição nunca antes vista, e os outros ameaçam também que vão ter o emprego digamos, de ataques terroristas e destruição, veja, de alvos civis ali à volta, de maneira que neste momento tudo indica que pelo menos vai-se manter este ritmo. Onde é que pode baixar o ritmo? Bom, é quando começarem a faltar munições de um lado e do outro, porque os povos, sobretudo aqueles pequenos países mais pequenos que têm dificuldade, imagino, tinham 100 instrumentos para se defenderem de um ataque de mísseis. Bom, já os foram consumindo. Se não houver reabastecimento, eles ficam com dificuldade. De maneira que vai ser... É mais expectável que aconteça do lado do Irão? Bom, do lado do Irão tem estado também a ser dizimado, segundo as informações dos israelitas e dos norte-americanos. De maneira que vamos ter um problema de reabastecimento e de munições. Pode ser que diminua a intensidade da violência, mas para encontrarmos um processo negocial, penso que ainda estamos longe disso. Sobretudo, como estava a dizer o Sr. Embaixador, com quem é que nós vamos negociar?
aquele que aparecer como negociador, segundo o Trump, poderá ser abatido imediatamente. De maneira que temos que dar algum tempo à evolução da situação no terreno para ver se encontramos, de facto, uma nova liderança que seja aceite, porque isto um dia tem que terminar, não é? Vejam o impacto na economia, vejam o impacto em diversos países. Não é um país, toda aquela região está a ser afetada. E o impacto que isto vai ter nas exportações do petróleo. Há bocado falavam aqui no controle do Estreito de Hormuz. E ainda não falamos do turismo, que também poderá sofrer. O turismo, veja, os navios cruzeiros que estão lá retidos. Como é que eu faço o repatriamento de todas aquelas pessoas? Os franceses são cerca de 400 mil que têm que ser repatriados. Bom, tudo isto causa muita perturbação na situação e com a violência contínua no território. De maneira que tudo indica que vamos manter isto durante mais algum tempo. Só parará quando o Trump quiser. Vimos aqui também pedidos da China nesse sentido, para que se retomem as negociações e parem os ataques. Houve também pedidos do Irão para que as Nações Unidas possam intervir. Acredita, Francisco Falcão Machado, que as Nações Unidas pudessem ter aqui um papel um pouco mais relevante? Imediatamente não. E até por uma razão. O presidente Trump criou o tal Conselho para a Paz e ele até disse que era para vigiar as Nações Unidas, o Conselho de Segurança, o que retira imediatamente as possibilidades das Nações Unidas. Claro que, teoricamente, as Nações Unidas dão um quadro muito grande para conflitos, designadamente os vários processos de resolução de litígios entre países. Não se tem recorrido muito a isso, são normas das Nações Unidas que têm pouco uso. Por outro lado, há as leis da guerra, não podemos esquecer que há as 4 convenções de Genebra, que são muito importantes e que também parece-me que estão a ser ignoradas, infelizmente. E depois já há as realidades do terreno, não é? Como é que, se houvesse uma missão das Nações Unidas de imposição da paz, que está prevista, teria que ser aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, não me parece viável a curto prazo. E, além disso, implicava riscos elevados, porque há as missões de manutenção da paz, que normalmente é separar o conflito, os litigantes de um lado e do outro, impedir uma espécie de cessar-fogo, mas depois pode haver missões de imposição da paz que são muito raras, porque na prática são arriscadas e podem nunca resolver os problemas. Portanto, as Nações Unidas, neste momento, resumindo, estão um pouco paralisadas, apesar dos esforços do secretário-geral, seja nosso compatriota Guterres, que tem tido intervenções sábias, sensatas, mas que ninguém o ouve. Este é que é o verdadeiro problema. Francisco Proença Garcia, de alguma forma a União Europeia poderia ter outro tipo de intervenção também neste conflito? Vemos que alguns países europeus estão, no fundo, a ser também arrastados para esta guerra. E ainda há pouco falávamos de inúmeros países que já enviaram, arrastados, enfim, não no combate, mas com sistemas de defesa, que terão enviado já meios para a zona do Chipre, mas, enfim, nos últimos dias não se tem ouvido ninguém, nenhum líder por parte da União Europeia a expressar-se sobre este conflito. Há aqui um problema, também um dilema por parte de Bruxelas sobre isto? Deixe-me só talvez começar pegando aquilo que o embaixador estava a dizer. Veja, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ontem foi presidido pela Melania Trump. Quer dizer, a maneira que, quando veja o caricato da situação, a maneira que as Nações Unidas neste momento estariam incapacitadas. A União Europeia, vamos lá ver, houve países da União Europeia que foram atacados, quer dizer, houve bases francesas que foram atacadas e o Chipre foi atacado, não foi diretamente, mas foram pelos seus proxies, quer dizer, foi o Hezbollah que enviou para o Chipre que é o território da União Europeia, uma base de um país que não é da União Europeia, mas é da NATO. Bom, de maneira que qual tem sido a reação?
Houve 3 países que vieram reagir imediatamente. Nós temos andado a discutir sobre a utilização das bases, mas houve 3 países que, afirmativamente, a Alemanha veio dizer nós vamos defender os nossos interesses, os ingleses vieram dizer nós vamos defender os nossos interesses e os franceses, além de terem alterado a sua política nuclear, que é fundamental, é muitíssimo importante, depois projetaram, desviam o seu porta-aviões que estava em exercícios no mar, lá na Suécia, desviam-no para o Mediterrâneo e toda a sua frota. De maneira que é muito importante a posição da França. Ou seja, a União Europeia... Ou seja, posições de forma isolada. Sim, mas se a organização... o processo decisório da União é complexo. Muitos Estados-membros com opiniões muito diversas, com interesses muito diversos. De maneira que vamos ter estas cooperações, não são reforçadas, mas face a uma determinada situação, alguém lidera e aqueles que se podem aliam-se. Mas, no fundo, são membros da União Europeia. São membros da União Europeia. E haja uma liderança. Se o Conselho e a Comissão estão paralisados, mas já houve declarações, mas depois onde é que está o poder? Bem, o poder militar, neste caso, é o francês e o inglês, que não sendo da União Europeia, vem a jogo. E os alemães a dizer que vão defender. E os alemães tiveram ontem uma posição importante, que estiveram reunidos com Donald Trump e depois tiveram declarações muitíssimo interessantes. Mas o mais importante aqui é que a França, membro da União Europeia e a única com capacidade nuclear, alterou a sua postura nuclear e oferece até aos outros elementos da União Europeia, neste momento são 8 ou 9, incluindo a Alemanha e a Polónia, nós fazemos uma extended deterrence. Isso foi o impacto imediato na política que afeta toda a arquitetura de segurança europeia e é liderado por um país da Europa com outros países a aderir a isso. De maneira que isto é muito importante, de maneira que vamos ter cooperações reforçadas que há para várias situações dentro da União, de maneira que neste momento, face à paralisia do Conselho, não está paralisado, tem havido declarações e ações diplomáticas, mas